Olá, boa noite, boa noite. Mais uma vez, nós estamos com a nossa campanha Desvendando o Futuro e hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Eu espero que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa desfrutar bem deste ensino nesta noite. Você é o meu convidado para compartilhar com outras pessoas e vamos aprender mais uma vez sobre a palavra de Deus, algo muito interessante, algo muito especial e necessário para o nosso crescimento espiritual. Cada dia nós aprendemos algo novo, aprendemos algo maravilhoso e é muito interessante quando nós nos esforçamos para aprender a palavra de Deus. Já agradeço a você que vai participar. Já agradeço àqueles que poderão estar entrando. Que Deus assim possa abençoar, que Deus possa ajudar a todos. E que nesta noite nós possamos juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nós estamos em uma campanha Desvendando o Futuro e dando aulas, ensinando sobre escatologia, que é ciência das coisas futuras. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Peço que você preste bastante atenção, pois o Tribunal de Cristo, em conexão com os crentes, é um evento que irá acontecer logo após sermos chamados para estar com o Senhor nos ares, isto é, o arrebatamento. Ontem nós falamos sobre o arrebatamento, já explicamos sobre a escatologia, o que é a escatologia, né? As diversas escolas escatológicas. Ontem falamos sobre o arrebatamento, os sinais da vinda de Cristo. E hoje nós iremos falar sobre o Tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7 a 8 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado, isto é, concedido, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E, na realidade, pessoal, o que não é o Tribunal de Cristo? Alguns cristãos, na realidade, eles olham para o tribunal com muita trepidação, né? Com trepidação e com muito medo. Mas nós não precisamos ter medo, porque não será um julgamento para a salvação, não será um julgamento dos nossos pecados, porém será um julgamento das nossas obras. As nossas obras serão julgadas e nós aprenderemos nesta noite o que é que vai acontecer no Tribunal de Cristo. Deixa eu ver algo aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, porque, começando do versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos
não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E Apocalipse capítulo 19, e o versículo 9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mateus capítulo 25. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meu querido, é muito interessante nós entendermos sobre o tribunal de Cristo. Eu pediria que você participasse aí. Muito obrigado aí, você é lindo, todos nós somos lindos porque somos imagens e semelhança de Deus. Muito obrigado. E qual é o nosso objetivo aqui? É definir o sentido da palavra tribunal, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, descrever sobre o tribunal de Cristo e enumerar aí os tipos de recompensas que teremos. E alguém está pedindo aí para colocar na live, porque você quer falar também sobre o tribunal de Cristo? Eu não sei nem como coloca, entendeu? Quem é que está pedindo? Você é obreiro? Então, gente, nós vamos ver aqui, na sequência dos eventos escatológicos, dois deles subsequentes ao arrebatamento da igreja acontecerão no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu não sei como colocar você na live. Você é obreiro e quer também participar falando sobre o tribunal de Cristo? Aí nós temos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Os eventos da terra, depois do arrebatamento da igreja, acontecerão durante a grande tribulação. E a grande tribulação, nós vamos ver aqui nesta lição, ok? Mas nós falaremos depois sobre este assunto. Agora nós iremos falar sobre o tribunal de Cristo, que é o período do julgamento em que as nossas obras serão julgadas. Não seremos julgados para a condenação. Porém, o que é que nós precisamos? Ter certeza, ter a segurança da nossa salvação. O que é o tribunal de Cristo? O apóstolo Paulo, ele descreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Ok? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará,
Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o cristão, ele, como um grande arquiteto, como um grande construtor, ele está construindo a sua casa espiritual. Assim, no sentido espiritual, o nosso trabalho vai depender dos materiais com os quais nós estamos construindo a nossa casa espiritual. E Paulo nos dá uma advertência: cada um veja como está edificando. Isto é, cada um veja como está trabalhando, cada um veja como está fazendo. E essa construção nossa deve ser muito eficaz, deve ser correta e com materiais de qualidades espirituais, porque no tribunal de Cristo as nossas obras serão provadas. E duas palavras distintas na língua original do Novo Testamento esclarecem muito bem o sentido da palavra tribunal, que é criterion, conforme está em Tiago 2, 6 e 1 Coríntios 6, 2 e 4. E bimá, encontrado em 2 Coríntios, aos Coríntios 5 e 10. O termo criterion significa instrumento ou meio para provar, de julgar alguém ou alguma coisa. Ou seja, é a regra, né? É a regra pela qual alguém julga, ou o lugar onde se faz o juízo. O tribunal de um juiz, ou juízes. E o termo bimá comumente significa uma plataforma ou um banco de assento, onde o juiz julga. Então, havia aqueles tribunais, naqueles tempos, tribunais militares, e também o tribunal bimá, ou assento, da recompensa, onde as pessoas recebiam a recompensa pelo trabalho que ele realizou, especialmente nos jogos gregos de Atenas. Os atletas vencedores, eles eram julgados e eles recebiam coroas, eles eram galardoados. O aspecto, na realidade, vamos falar aqui sobre os aspectos gerais do tribunal de Cristo. O tempo. É lógico que o tribunal de Cristo não poderá acontecer logo após a morte de qualquer cristão. Não. Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. O lugar, não há texto específico na realidade que declara o lugar, mas o contexto bíblico nos mostra, uma vez que a igreja será arrebatada até as nuvens, nos céus, a instalação do tribunal de Cristo inevitavelmente terá de ser nos céus, nas regiões celestiais. É o que nós podemos entender, é o que nós podemos interpretar através de estudos, através de pesquisas, o que nós podemos falar sobre o tribunal de Cristo. Quem serão as pessoas julgadas ali? Quem será julgado no tribunal? Quais são os sujeitos desse tribunal? Na realidade, as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos redimidos em Cristo. Vamos ler segundo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, é o versículo 1. Porque sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aí vai até o versículo 10, eu não vou ler
para não tomarmos muito tempo aqui. Mas aqui nós vemos daqueles, né? Julgar, aqui nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10, daqueles que lutam nesta vida para justamente serem revestidos de uma habitação celestial, de uma habitação espiritual no céu. Não haverá discriminação na realidade neste lugar. Só entrarão os salvos, os redimidos, os lavados no sangue do Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E quem será o juiz desse tribunal? O apóstolo Paulo, ele declara claramente que o exame dessas obras nossas será realizado pelo Filho de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vejam, o juiz desse tribunal será o próprio o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus falou que todo juízo é colocado nas mãos do Filho de Deus. Por enquanto ele está sendo nosso intercessor, nosso mediador, o nosso advogado, e há somente um único mediador, que é Jesus Cristo, não há outro, ok? Não há outro nome dado entre os salvos pelo qual nós deveremos ser salvos. E como procederá? Como será? Como será essa forma do exame? É claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. A salvação do crente já foi garantida na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não vivem segundo a carne, porém vivem segundo o Espírito. O julgamento não tratará de questão de pecado, de condenação, uma vez que o pecado já foi abolido na vida do crente, ele foi perdoado, ele foi justificado, e através da graça, que é favor imerecido, e através da fé, o crente neste tribunal não vai ser julgado para condenação, mas as obras. E como serão as nossas obras? Quais são os materiais de construção aí das nossas obras? O apóstolo Paulo, ele mencionou 6 diferentes materiais, que aí é um sentido figurado, né? Que representa aí a construção. E os materiais são indicados como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os 3 primeiros, eles resistem ao fogo da provação. Os 3 últimos são frágeis e não resistirão ao juízo. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, de 13 ao 15, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15, que o tribunal de Cristo vai avaliar esse material, a utilização desse material do edifício da nossa vida cristã, da construção da nossa vida cristã. As obras feitas em madeira, feno e palha serão naquele dia manifestas, e o galardão será de acordo com a avaliação desse material. Mas lembre-se que na nossa primeira aula nós falamos sobre a hermenêutica e as figuras, as simbologias, e aqui nós estamos diante de uma simbologia, ok? Mas o juízo que determinará a qualidade da obra feita, nós temos em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós já lemos aqui, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o seu galardão, receba a sua recompensa. E aqui diz assim,
que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A palavra mal, na língua grega, aparece como kakos ou poneros, e ambas significam aquilo na realidade que é eticamente mal. No entanto, a palavra poineros, além de trazer uma denotação de maldade, tem um sentido de se estar praticando alguma coisa inútil, algo que não valeu a pena. Portanto, o que Paulo está nos passando aqui é mostrando sobre as nossas obras. E nós devemos ter muito cuidado como é que nós estamos realmente construindo esse edifício espiritual. E no texto de 1 Coríntios 3, 14, 15, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Então vejam bem, haverá o que aí? Uma perda de recompensa. Esse fogo nada tem a ver com o fogo do Geena. Aqui é o fogo do tribunal de Cristo, é o crivo. É a figura que traz luz, que vai revelar as impurezas, ou seja, a purificação. Portanto, as obras feitas por impulso carnal, aqueles que quiseram aparecer diante daquilo que estavam fazendo aqui na terra, aqueles que quiseram ostentar-se, não suportarão o calor dessa aprovação. E a recompensa? As obras praticadas com materiais que são indestrutíveis, que suportam o fogo da aprovação, são dignas realmente de receberem um galardão. E o Novo Testamento apresenta várias recompensas relativas às atividades pessoais. E a palavra do Senhor nos diz: venham sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E o apóstolo Paulo ele também declara que todo crente ele receberá um elogio da parte do Senhor. A Bíblia nos diz que até um copo de água fria que você deu a um dos pequeninos, de maneira alguma você vai perder o seu galardão. Você vai ter um galardão. Vejam bem. Alguém aí me pediu para entrar na live, depois você conversa no privado comigo, nós vamos conversar. E aí nós iremos, a próxima live, o assunto que nós iremos falar, porque aí você verá o que é que nós iremos falar para nós falarmos juntos, ok? Então vejam bem, pessoal, essa obtenção de recompensas são as obras cujos materiais são indestrutíveis, suportam o fogo. Quais são na realidade as recompensas? O Novo Testamento usa realmente uma linguagem muito especial. E no primeiro século da era cristã, na realidade, havia esse tipo de galardão, onde os vencedores nas Olimpíadas gregas, eles recebiam o seu troféu, recebiam o seu prêmio, recebiam a sua coroa. E havia coroas de vários materiais. Aí nós temos aí a coroa da vitória, ok? A vida cristã, ela é constituída de grandes batalhas, e nós precisamos vencer cada dia. Essa coroa também ela é denominada uma coroa incorruptível, porque se refere àquilo que você conquistou. Se refere ao domínio, como quando você dominou a velha natureza e deixou aparecer o andar no Espírito. A coroa da vitória. Nós temos a coroa de gozo.
1 Tessalonicenses 2,19, Filipenses 4,1. E a palavra gozo significa alegria, prazer, satisfação. E aqueles que estão fazendo a obra do Senhor com muita alegria, que não estão fazendo a obra do Senhor por dinheiro, mas estão fazendo a obra do Senhor por satisfação. E a palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Temos a coroa de justiça, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, que é o prêmio daquele que for fiel, daquele que é fiel, daqueles que batalharam a fé, daqueles que combateram. O apóstolo Paulo disse: olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça que está reservada para mim, estou aguardando. Que não será somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Temos a coroa da vida, Apocalipse 2:10, e não se trata da simples vida que nós temos aqui, mas é um prêmio especial, é uma conquista especial, é algo superior, é a vida espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Temos a coroa da glória, 1 Pedro 5, 2-4. Certos eruditos na Bíblia entendem que essa coroa é o galardão dos ministros fiéis. Porém, a Bíblia não está dizendo, não é? Só é aquele realmente que batalhou, aquele que esperou, aquele que realmente viveu a obra do Senhor na terra, aquele que batalhou de uma forma toda especial. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Então vejam, no tribunal de Cristo, na realidade o que vai ser julgado são as nossas obras. Nós vamos receber o quê? Vamos receber recompensa. Recompensa pelo trabalho que você fez, pelo trabalho que você prestou na obra do Senhor. E o Senhor exaltará, né, a graça de Deus diante dos nossos olhos, por meio da apreciação das nossas obras. E assim produzirá uma quantidade maior de louvor vindo de nossos corações. O Senhor examinará a nossa vida, o Senhor examinará os nossos atos. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito interessante, isso é muito especial, isso é muito importante. Cada um receberá de Deus o seu louvor. 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E esse foi o versículo 4, mais o 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor, a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos muitos motivos para nós, que nos motivam a viver para Deus. Que outro propósito do tribunal de Cristo justamente é nos motivar a viver o aqui e agora, enquanto nós estamos aqui neste mundo. E a primeira razão tem a ver com o futuro, mas esta segunda tem a ver com o presente. E a palavra do Senhor nos diz: não ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Ou seja, mas ajuntai tesouros nos céus, ok? Corrigindo aqui, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 20 ao versículo 21. E será examinado o nosso caminhar. Portanto, nós precisamos o quê? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo.
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. As nossas obras feitas, as nossas obras praticadas, as nossas palavras. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então as nossas palavras, elas serão examinadas. As nossas obras. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Os nossos pensamentos, né? Tudo o que nós fizermos, na realidade, a nossa forma de nós agirmos na terra. Portanto, meus queridos, é muito interessante nós trabalharmos para Deus, fazermos a obra do Senhor com alegria, nos dedicarmos ao Senhor. Eu espero que você tenha compreendido. É um assunto que não é fácil, porém nós precisamos chegar diante de Deus com as nossas mãos cheias e não com as nossas mãos vazias, ok? E nós iremos falar aqui neste momento, para concluirmos, deixa eu ver aqui, coisas pelas quais o crente será recompensado no tribunal de Cristo: por temer a Deus, pensar no seu nome, por semear a justiça, por praticar a justiça. Haverá mais recompensa no tribunal por obedecer à palavra de Deus do que por um grande número de atos feitos em serviço onde não houve justiça. Por andar em separação com o mundo, andar em santificação, por sofrer reprovação por causa do nome do Senhor, por atos de bondades praticados, por ter confiança no Senhor, por confiar nas suas promessas diante das provações, por ter resistido à tentação, por manter um espírito perdoador, por exercitar o dom fielmente de acordo com a vontade do Senhor, os dons e talentos, por pastorear, por ensinar, mas de maneira íntegra, ok? Aí nós teremos aí, gente, concluindo aí, nós temos as várias coroas. A coroa de ouro, que está em Apocalipse 4:4. A coroa incorruptível, que está em 1 Coríntios 9:25. A coroa de justiça, ou seja, a coroa de regozijo, que está em 1 Tessalonicenses 2:9. A coroa da justiça, que está em 2 Timóteo 4:8. A coroa da vida, que está em Tiago 1:12 e Apocalipse 2:10. A coroa da glória, que está em 1 Pedro 5:4. E a coroa do vencedor, que está em Apocalipse 3:11. Amém? Que Deus em Cristo, portanto, nos abençoe, para que nós possamos estar diante do tribunal de Cristo. E a maior recompensa, o prêmio de todos na realidade, é estar com e como Cristo, tanto fisicamente quanto moralmente, em um estado de glorificação, em um estado de glória. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo aquilo que ele fez, né, por meio do corpo. Aleluia. Eu me lembrei agora de um corinho. Quando vier o Senhor e perguntar, ó irmão, por teu talento, que dirás ao Senhor do talento que Cristo te deu?
multiplica, 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 ó irmão, o teu talento, multiplica, multiplica o talento que Cristo te deu. Quando vier o Senhor e perguntar, ó irmão, por teu talento, que dirás ao Senhor do talento que Cristo te deu? Desenterra, 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 ó irmão, o teu talento. Desenterra, desenterra o talento que Cristo te deu. E para concluirmos, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por este momento, por esta hora em que eu ensinei a Tua palavra sobre o tribunal de Cristo e que nós possamos, ó Deus, trabalharmos para o Senhor enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém mais poderá trabalhar. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda todos aqueles que participaram aí da nossa live, ensinando, ó Deus, a trabalhar na Tua obra, multiplicando o talento, desenterrando aquele que está enterrado e fazendo a Tua obra na terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 5 horas da manhã, nós temos a nossa campanha de oração, ok? Você é o meu convidado.